temos 4 filhos aqui, porque eu estou esperando a Beatriz, né? 4 que estão conosco. Também temos, como o Tibiadé, alguns que já estão no céu, mas conosco temos 4 e estão aí por aí, vocês devem ter visto já. É uma alegria estar com vocês aqui. Também somos da comunidade Missão Maria de Nazaré. Isso. E a gente veio partilhar um pouquinho sobre o mistério do matrimônio. Aí tem alguns que falam assim, mas eu namoro, né? Quem que só namora? Levanta a mão. Mas já tem um namoro sério, né? O rapaz faz assim, pelo amor de Deus, senão a coisa fica brava pro seu lado. E quem aqui está noivo? 1, 2, casal de noivo, 3. Ah, muito bom. A maioria são casados, né? Mas vocês que namoram, então, noivo, o Tibo até falou isso no início da manhã, com toda certeza, imagino que estão se preparando para o matrimônio, porque o namoro é uma preparação para o matrimônio. Não é nada diferente disso. E por isso vamos partilhar um pouquinho do mistério do matrimônio. Porque hoje se fala muito de relacionamento entre homem e mulher, se fala muito de até casamento, mas não se entra tanto no mistério do matrimônio, desse sacramento, né? Você sabia que o matrimônio é um sacramento? Assim como a Eucaristia, assim como a confissão, assim como a ordem, que é a ordem do padre e do bispo, o matrimônio é um sacramento. O matrimônio é um sacramento de quê? Quem sabe? Tem os sacramentos da iniciação cristã, tem os sacramentos de cura. Então, 3 categorias. E tem uma outra categoria, qual que é? Pode falar alto. Coragem, coragem, diga alto. Você Tem gente sussurrando, fala alto. Serviço, sabia disso? Os sacramentos da iniciação é batismo, Eucaristia e a crisma. São os sacramentos da iniciação. Os sacramentos de cura é a confissão, né, a penitência, e a unção dos enfermos. E os 2 sacramentos de serviço é o matrimônio e a ordem. Então tem gente que acha que casar é um projeto só da pessoa. Só eu, não, eu apaixonei e quero me casar. Para eu ser feliz. Né, o Tibiadé falou muito disso. Mas entendam que existe um mistério de Deus para serviço. Mas qual seria esse serviço? Qual é o serviço que o matrimônio tem que prestar para o povo de Deus? Cri, cri, cri. Estou perguntando, gente. Vocês não falaram nada ainda hoje. Qual que é o serviço, vocês acham? Pode chutar, não tem problema. Gerar a família? Gerar a família, às vezes, até fora do matrimônio se gera. Está quase. O que mais? Os filhos também faz fora do matrimônio. E como tem feito por aí o povo, hein? Tem gostado de fazer fora. Servir a igreja? Sim. Então eu vou falar. O serviço que o sacramento do matrimônio faz é edificar a igreja através da igreja doméstica, através de famílias santas. Quando eu me caso com alguém, eu faço o compromisso de levar aquela pessoa para o céu, levar os meus filhos para o céu, de construir uma igreja doméstica. João Paulo II que disse isso para nós. Construir uma igreja doméstica. Então é muito mais do que a sua vontade de fazer uma família feliz. Porque a gente olha, por exemplo, para a família do Tibo e da Deia, o nosso olho brilha, não brilha? Fala, nossa, que delícia. Mas muito mais do que o seu olho brilha, o olho de Deus também brilha. Quando olha para um casal que está disposto a viver um projeto de Deus para construir uma igreja doméstica. E olha, gente, como o mundo tem precisado de igreja doméstica. Como o mundo tem precisado de famílias estruturadas e santas. A gente vê tantos problemas, tantas coisas acontecerem no mundo, e quando a gente olha a raiz daquilo, a gente percebe, faltou uma família que buscasse realmente a verdade, que vivesse realmente aquilo que Deus pensou. Então entenda isso, que a sua entrega no matrimônio não é uma entrega só a outra pessoa, é uma entrega a Jesus também. Jesus que pensou esse mistério. Isso é algo muito bonito, teórico. Não, é algo concreto. Eu preciso me entregar a Jesus. Né? E aí, falando desse matrimônio, falando dessa entrega,
eu queria retomar com vocês algumas coisas práticas em relação ao matrimônio. Quem aqui é casado vai me ajudar. No dia que vocês se casaram, tinha lá o padre ou o ministro que foi testemunha do seu matrimônio, mas vocês dois que celebraram o matrimônio, vocês sabiam disso, né? Quem celebra são os noivos. E naquela celebração que vocês celebraram, a celebração mais importante da vida de vocês, o que vocês prometeram naquele altar? Vocês se lembram? Quem lembra? Fidelidade. Amar. Respeitar. O que mais? Vamos lembrar lá. Primeiro, a testemunha qualificada, o padre ou o ministro pergunta assim, é de livre, espontânea, não é assim? Como é que ele pergunta? Não é isso? Livre, espontânea vontade. E aí o que você falou? Oh. Depois ele pergunta assim, prometem receber com generosidade, vocês lembram disso? Os filhos que Deus os mandar e criá-los na fé, não foi isso? E o que vocês responderam? Guarda essas respostas. Depois ele pergunta assim, é por toda a vida, não foi isso que ele falou? Por toda a vida. Você falou? Na alegria, na tristeza, na saúde. Isso aí todo mundo sabe, né? Só que é interessante que quando entra a prática da nossa vida, a gente parece que vai esquecendo dessa promessa. Parece que ela vai sendo esvaziada, né? No dia a dia nosso. Primeiro, livre. Você fez uma entrega livre. João Paulo II dizia que o amor é a livre entrega do coração. Que o amor é a livre entrega do coração. Eu me entregar totalmente livremente. E você que já casou, fez essa entrega. E você que quer casar, tomara a Deus que seja livre a sua entrega. Entrega total. Total. E a primeira coisa que eu queria falar, que a Carla hoje está meio tímida, o que foi? Não vai falar nada não? Pode falar. Por enquanto não, daqui a pouco eu falo. Nós ficamos muitos dias fora e a gente ainda está, né, preparamos rapidinho, talvez ela está meio tímida por isso. Pode falar. O Du ficou, essa semana teve uma missão e ficou desde segunda fora. Cheguei Aí ontem. chegou essa madrugada, Eu né? cheguei 15 para 1 da manhã em casa, nós ficamos até as 3, acordados, resolvendo, Conversando. tanto as coisas da nossa casa, porque eu precisava ficar em dia com as coisas, né? Porque uma semana fora e já pensando nessa partilha nossa. E depois acordamos cedo, já viemos para cá. Mas a nossa vida é isso, né? A nossa vida é essa entrega a Jesus, né? Através até da nossa vocação. Mas entrega total, né? Eu me entrego a alguém totalmente, livremente. O que é entregar totalmente no matrimônio a uma pessoa? Ao meu entender, e entendendo o mistério de que Deus nos faz uma só carne, entregar-me totalmente é não ter mais duas vidas. Concordam comigo? Mas vocês acham que as pessoas hoje têm duas vidas mesmo casadas? O Tibiadé citou, por exemplo, a situação financeira aqui, né? Que hoje os casais vivem duas vidas financeiras. Mas é só na situação financeira que as pessoas têm duas? Eu me lembro, há um tempo atrás, nós somos padrinhos de um casamento, e o padre fez uma homilia que me marcou muito, muito, muito mesmo. Porque ele disse assim, para o casal que estava se casando, a partir de hoje vocês são um só. Então, aonde um não couber, o outro não pode estar. E aí ele foi claro, ele falou assim, olha, você rapaz, se você for num lugar que não é lugar para sua esposa ir, você não deve ir naquele lugar. Se você estiver numa conversa que a sua esposa não pode participar dela, aquela conversa não é para você. E ele me deu uma das maiores definições de entrega total a alguém. Porque às vezes a gente é casado, a gente tem uma entrega total, a gente se ama, mas até por desconhecimento, de vez em quando eu gosto de reunir só os meus amigos, isso não é ruim. Mas naquela reunião só dos meus amigos como homem, talvez eu vou conversar coisas, falar coisas que a minha esposa nunca poderia ouvir. Será que eu sou totalmente dela naquele momento? Então entenda isso, você que é casado.
e eu vou repetir a palavra desse padre, aonde, se é total a sua entrega, aonde a sua esposa não cabe você. Se você vai frequentar um ambiente, um lugar, uma roda de conversa, que ela não pode escutar ou estar com você, você não pode estar lá. E o contrário também, porque a gente fala dos homens, mas às vezes as mulheres também estão com as suas amigas, e às vezes as conversas com as amigas são aquelas conversas que o marido nunca podia sonhar que eu estou conversando isso. Será que a gente não precisa então pensar bem? Se a nossa entrega total tem sido total todos os dias? Se as nossas conversas e amizades têm nos feito ser total ou parcial do nosso cônjuge? Então a entrega total é fazer da nossa vida uma só. Onde eu estou como um homem casado, eu estou como um pai de família, e eu preciso estar ali, mesmo que a minha esposa não esteja perto de mim, ou junto comigo, eu preciso estar como tal. Isso é ser totalmente dela. Isso gera fidelidade, que é uma coisa que a gente às vezes hoje fala tanto, e às vezes a gente sempre preocupa com a fidelidade, e realmente a fidelidade é importante, porque também foi prometida, mas fidelidade não é só não trair fisicamente. Fidelidade é muito mais que isso. Fidelidade vai de várias e várias outras coisas, até do pensamento. Concordam comigo? E eu estou falando mais principalmente para nós homens, que às vezes somos mais fracos nessas questões, que às vezes somos mais atraídos, somos mais, como se diz assim, envolvidos com questões que às vezes nos deixam querer ter uma vida ou momentos na nossa vida onde a gente possa relaxar, conversar, rir, fazer piada e até pensar coisas e ver coisas que agora minha esposa, isso aqui não tem problema, ela não está aqui. Esses dias nós estávamos falando para um grupo de casais, e eu perguntei uma coisa para as mulheres, e vou perguntar de novo para as mulheres aqui, até para poder constranger um pouco nós homens, porque é uma coisa que às vezes nos pega muito, e nos tira muito às vezes da fidelidade da entrega total, que são os nossos pensamentos, né? Porque às vezes, com a internet, com os nossos grupos de WhatsApp, com o nosso Facebook, com o Instagram, a nossa cabeça se enche de um tanto de imagens e de coisas. Eu não estou falando de pornografia em si, mas estou falando de coisas. Daquela moça bonita do meu trabalho que posta uma foto no Instagram e eu paro para poder reparar ela de uma forma mais, como se diz assim, mais tempo do que o normal. Ou aquela pessoa que às vezes eu vejo, ou eu conheço, que eu tenho ela na minha internet, que eu paro para ver, ou aquele vídeo que eu recebo dos meus amigos, e eu paro para olhar aquilo tudo. E aí os meus pensamentos são alimentados com tantas coisas, que às vezes na minha cabeça, eu trago coisas que a minha esposa nunca pode sonhar. E aí a gente pensa assim, um pensamento não tem problema. Um pensamento tem problema? Eu pergunto para as mulheres, que elas já falaram, tem. Tem problema, mulheres? Imaginar que o seu marido fica pensando coisas naquela outra pessoa. Já imaginou que isso? Aí você fala assim, não, mas você está tendo muito radical, muito forte, e aqui talvez ninguém precisa ouvir isso. Tomara a Deus que ninguém de vocês precisa ouvir o que eu estou dizendo de fidelidade e de entrega total. Mas é importante falarmos. Mas em relação à fidelidade, né, e a infidelidade, ninguém comete um pecado de infidelidade, assim, um ato concreto, começando já no ato concreto, em trair a esposa, né, ter uma relação sexual com alguém. Tudo nasce muito pequeno e a gente tem dado, né, o ser humano tem dado brechas na sua mente, na sua cabeça, com situações muito pequenas que de repente se tornam situações muito graves, muito sérias, desde uma pequena conversa com alguém maliciosa, né, até chegar ao momento de ter o ato em si. Mas a traição já começou, a infidelidade começou naquele pensamento que surgiu na cabeça que foi sendo daquela alimentado, mulher, alimentado. né, e que a gente vai alimentando. Uma vez também escutei um padre dizendo que esse tipo de pecado a gente mata recém-nascido. Quando surge, a gente já pega e mata.
porque ele cresce muito rapidamente dentro de nós e, de repente, ele se torna um gigante em que a gente não consegue mais enfrentar. Então, quando a gente se compromete em viver a fidelidade é algo por decisão, né, por compromisso. E não dá para alimentar e, de repente, achar que vai conseguir vencer tudo isso. Né? Isso o mundo tem vivido e a gente, como cristão, tem sido engolido. Né? Eu falo muito pelas redes sociais, pelo que tem acontecido, principalmente na mídia, aí a gente tem que tomar cuidado. Ninguém acorda de manhã e fala assim, nossa, hoje eu acordei numa vontade de trair minha esposa. Ninguém acorda de manhã e pensa isso de cara. A traição começou lá atrás. A gente só tem a coragem de cometer o ato maior, porque a traição já estava acontecendo, porque nós fomos alimentando dentro de nós um tanto de coisa. Foi um pensamento, uma conversa. Ninguém acorda, hoje acordei numa vontade de trair, isso aí, e vai lá e trai. Né? Depois volta um cão arrependido, não é bem assim. Então essa é a totalidade, a fidelidade. E pela fidelidade, gente, nasce a cumplicidade, nasce a confiança. A gente não tem que construir confiança e cumplicidade. Não é tão bom. Eu e a Carla, a gente tem uma característica desde o nosso namoro de sermos muito amigos. Isso fez com que a gente construísse muitas coisas como cúmplices no nosso casamento e com os nossos filhos. E até hoje nós somos muito amigos. Amigos mesmo. Mas por quê? Porque foi gerado em nós um desejo de ser fiel, um desejo de confiar e de ser cúmplice. E aí nasce uma grande amizade. A minha melhor amiga hoje é a Carla. Melhor amiga. E isso a gente tem desde o nosso namoro. Melhor amiga, que sabe tudo de mim, que sabe dos meus problemas, que eu conto para ela. E isso dá uma cumplicidade que só eu e Deus, e a Carla e Deus, eu no meu coração, ela no dela, sabemos o quanto ela é sustento e eu sou sustento na vida dela, porque somos amigos e cúmplices. No início do nosso casamento, no ano de 2007, nós nos casamos, e no ano de 2008, nós tínhamos um ano de casado, nós resolvemos fazer um empreendimento nosso. Vamos começar uma empresa nossa, né? A gente já tinha comunidade, mas era comunidade de aliança. E nessa busca desse empreendimento e tudo mais, as coisas começaram a não sair como a gente pensava. No início dando tudo certo. Nós abrimos a nossa empresa, nós começamos o nosso trabalho. Eu primeiro deixei meu trabalho, depois ela deixou o trabalho dela, fomos trabalhar junto. Pensávamos nessa, se nós vamos fazer a nossa empresa, aí você vai ter condição de ficar mais tempo em casa, de dedicar mais. E realmente é um sonho que foi muito bom para nós. Mas depois de um tempo, as coisas começaram a não andar do jeito que deveriam. E viemos a falir. Nós falimos. Eu e a Carla nos endividamos, na verdade. Né? Nós perdemos o que tinha e o que não tinha. Teve uma crise mundial em 2008, acho que algumas pessoas lembram disso, e o ramo que a gente trabalhava foi totalmente afetado. E a gente não passou a não vender nada, mesmo tendo custo fixo, e aquilo por meses e meses e meses foi insustentável. E isso fez com que a gente tivesse que fechar a empresa, negociar as dívidas e voltar a estaca zero, mas melhor, voltar a estaca menos um tanto. Porque estaca zero é quando você não tem nada, pior é quando você volta menos um tanto, mas devendo. E início de casamento, nós não tínhamos nem 2 anos de casado, quando a coisa estourou mesmo. Né? Então, e a Carla, nessa época, a Carla ainda estava grávida da Letícia, nossa primeira filha. Então, vocês imaginam só, nós chegamos a dever tanto que nós tivemos que ir morar na casa da minha mãe, porque nós não tínhamos condição de pagar aluguel, nós estávamos construindo a nossa casa na época. Parou a construção, parou tudo. Vendeu o que tinha lá para pagar. Vendemos até, por exemplo, a gente tinha material, vendemos tudo, porque a gente queria pagar nossas contas. E eu falei com a minha mãe, eu vou arrumar um emprego, só que eu quero não gastar o meu dinheiro com minhas coisas. Eu quero morar aqui, a senhora me ajuda, porque eu quero pagar as pessoas que eu devo. Eu preciso pagar. E assim a gente fez, fomos morar na casa da minha mãe. E pensem só, uma mulher e morar na casa da sogra, né? É algo muito bom, né? Assim, né? As mulheres devem falar assim, meu sonho, morar com a minha sogra, acordar com ela todo dia,
né? Tomar café com ela, almoçar com ela todo dia. O sonho de toda mulher é esse, né, mulheres? Então, só que a cumplicidade... E olha só, gente, quando a gente namorava, a gente pensava em construir a nossa casa, e a melhor opção que a gente tinha era de construir no prédio junto com a minha família. Porque a minha família já tinha um projeto de construir apartamentos juntos. E no namoro a Carla falava assim, ai, mas eu não quero. A gente pode até construir lá, mas assim, aí a gente aluga lá e mora em outro lugar. No namoro. Porque ela tinha medo, receios, Mas eu não tinha problema inseguranças. com minha sogra, não, como não tenho até hoje, graças a Deus. Mas eu tinha Mas se medo, tivesse também, minha filha, tinha que ter assim. acabado, porque não teve jeito. Não, tinha que ter acabado, porque fiquei morando dentro da casa dela, né? Mas assim, eu tinha a insegurança de ter um problema, porque normalmente a gente conversa e vê que dá muito problema, como deu, e a gente teve muitos problemas, sim. Foi uma coisa temporária, precisamos passar por isso, mas eu nem digo para alguém, realmente, só sou em último caso, porque realmente não é o ideal, né? E até assim, no namoro, a gente não planejava nem morar no apartamento que a gente construiria. A gente planejava construir, ter um patrimônio, porque seria bem mais barato para nós não teríamos que comprar o lote, e assim, construir junto, todo mundo ia ficar muito mais fácil, como foi. E depois, no futuro, deu tudo certo. Mas a gente não imaginava, então pensa, a gente não imaginava morar nem no mesmo prédio, quanto mais morar na mesma casa. Ou melhor, no mesmo apartamento. Né? Dentro do né? quarto, praticamente. E um quarto, nós tínhamos o nosso quarto, né? Onde morava eu, a Carla, e depois a Letícia nasceu e também morava ali conosco. Ficamos nós três ali naquele quarto. Minha mãe tinha o quarto dela, meu irmão tinha o quarto dele. Eu não dava para juntar os dois num quarto para eu e a Carla ter dois. A casa era dela. E até mesmo porque a gente queria uma situação temporária. Mas foi um momento de sofrimento muito grande para nós. Que Jesus nos sustentou. Mas nos sustentou na cumplicidade, no amor e na amizade. O sofrimento não era da questão da minha sogra, né? Eu estava pensando, nossa, foi um momento de sofrimento. Não, o sofrimento era pela questão... Quem já viveu a questão de viver endividado, que em quebrar, sabe o que isso... Como é doloroso. Quem não viveu não consegue imaginar. Às vezes eu penso assim, uma doença, as pessoas ainda se compadecem. Tal. Quando você passa por um problema financeiro, é como se todo mundo te olhasse, como... Nossa, irresponsável, que não né, gastou dinheiro, sei lá, as pessoas olham a gente, né, com um olhar que é ruim. Então, e dever os outros era muito ruim, porque a criação era uma coisa assim, tínhamos que, se a gente estava devendo, tinha que pagar. Né? Meu pai me criou assim, o pai dele, então... foi um sofrimento muito grande. Muitas pessoas julgando, né? Isso. E junto com o final da minha gravidez, né, e tudo acontecendo, do desempregado. E claro, nós não tínhamos problemas com a minha mãe, mas ninguém sonha em morar num quarto. Né? Olhar para aquela situação toda, endividado. A Carla com uma gravidez complicada, ela teve até um pré-eclâmpsia, a pressão subindo, a Letícia nasceu prematura. E nós num quarto só. Imaginem tudo isso acontecendo. E mais outros tantos problemas que vinham em consequência desse. Mas uma coisa que marcou o nosso casamento, nesse momento, porque assim, de todo mal, Deus tira um bem maior. Quando o seu matrimônio passar por um problema, saiba que Deus vai tirar um bem maior dele. O bem maior que nos marcou e que nos marca até hoje, e até hoje se tornou como uma frase nossa, era que nesse momento da nossa vida, a gente quando estava só nós três, né, porque a Letícia pequenininha lá no quarto, e que dava aquele desespero assim de pensar o que vai ser da nossa vida, porque quando a gente está num turbilhão de coisas, a gente nunca imagina que aquilo vai passar. Parece a gente acha que não vai. Quando a gente tem muito problema, a gente pensa assim, não vai passar. E era aquele sentimento. Eu lembro que a gente se abraçava na cama, assim, deitado, e a Carla sempre falava primeiro, ela falava assim, ainda bem que eu tenho você. Porque a gente não tinha nada mais. Nós não tínhamos casa, nós não tínhamos dinheiro, por um período não tínhamos nem emprego, porque eu fiquei desempregado. Né? E ela dizia para mim assim, Du, ainda bem que eu tenho você. E eu dizia para ela, ainda bem que eu tenho você. Era como se eu dissesse assim, eu posso não ter nada mais, mas você, ninguém vai me tirar. Nada vai me tirar você. Podemos perder tudo, mas não vamos perder o que Deus nos deu. E isso foi o que fortaleceu o nosso matrimônio, essa cumplicidade de olhar um para o outro. E olha, gente, teve dias de que a gente imaginava que ia cair numa depressão profunda. O sentimento era esse, assim, de que a gente ia ter depressão, porque
estava tudo muito difícil, a gente não enxergava uma solução, não enxergava a luz. É como a gente não conseguia perceber nem a presença de Deus. Mas Deus se manifestava através do outro, né, em que a gente era o sustento um para o outro. O sustento, aquele que ajudava. Quando a vontade de chorar era grande, a vontade não sabia o que fazer, a gente se abraçava. E eu percebo que muitas das vezes, Deus usou muito desse momento da nossa vida para nos unir mais ainda. E quantas pessoas perdem essa oportunidade de no sofrimento, de no problema, né, perdem essa oportunidade de estar mais próximo, de estar mais junto, de confiar um no outro, de se entregar e falar, nós vamos dar conta. Eu tinha que me entregar, né, para o Du e falar assim, não, eu sei que você vai me ajudar, né? Nós vamos nos ajudar, nós vamos vencer passar junto, isso, né? E o sentimento era esse, eu perdi tudo, mas eu tenho você. E isso vai fazer com que a gente dê a volta por cima e conquiste tudo de novo. Essa cumplicidade do marido e da esposa é algo sagrado. É algo que a gente não vê a força que Deus dá para isso. Então entenda que quando você olhar para sua esposa, você olhar para o seu esposo, perceba que há uma força muito maior do que a de vocês dois de se unirem. Porque naquele momento eu sentia que Deus vinha pôr a mão em nós dois e falar assim, vocês vão dar conta, porque vocês vão... E aí vinha a esperança, vinha a vontade de dar a volta por cima, renovava os sonhos, porque muitos momentos nós paramos de sonhar. Paramos de sonhar. Nossa, o sonho talvez era um sonho até pequeno, de falar assim, não, a vontade de alugar uma casa. Quantas vezes o sonho era esse? Vontade só de ter uma casa. Pode ser um barracão. Quantas vezes a cara fala, será que a gente não aluga pelo menos um barracão? Só para... Não que era ruim a minha mãe, mas ter um espaço que é nosso, porque quem casa quer casa, não é isso que a gente escuta? E isso foi nos movendo num sofrimento, mas ao mesmo tempo numa presença transformadora de Deus. E eu sei que hoje não é qualquer sofrimento. Não digo que não vai acontecer nenhum, mas não é qualquer sofrimento que nos abala. Porque nós ficamos mais fortes. E o que nos fez fortes foi a cumplicidade em Deus. E aí eu já pego na outra e última coisa que a gente vai falar um pouquinho, antes da gente rezar, que é naquela parte que o Tiba já falou, mas eu quero reforçar um pouco mais e trazer o nosso testemunho, que são os filhos. Porque hoje os filhos... Que também é promessa no matrimônio. Né, promete receber com generosidade, não é isso que a gente fala? Os filhos. A nossa generosidade com Deus tem se tornado tão pequena, tem se resumido a 1, quando muito 2. Uma generosidade de 2. A Letícia veio nesse momento da nossa vida, que quando a gente engravidou, a gente passou, nossa, está no melhor momento da vida. Tá tudo muito bom, está tudo ótimo, né? A empresa está dando certo, estamos nos estabilizando. Mal sabíamos o que ia acontecer, né? Então, quando a Letícia nasceu... Foi no auge do problema. Foi quando a gente estava saindo da nossa casa e indo morar com a minha mãe. E a Letícia nascendo. A gente mudou para lá em dezembro, a Letícia nasceu em janeiro. Então, eu já fiquei lá de cara, assim, com a Letícia recém-nascida. Então, a gente não tinha dinheiro nem para comprar fralda. Não tinha. Não fiz enxoval, eu peguei emprestado. Peguei emprestado de uma conhecida, que me passou tudo. Não tinha uma peça ainda, porque a crise veio quando eu estava mais ou menos na época de começar a preparar as coisas, na hora que eu descobri o sexo, mais ou menos. Então, não tinha nada. Até mesmo, isso nos provou que filho não é caro. Caro é as coisas que a gente quer ter e dar para os nossos filhos. Mas o filho mesmo é baratinho. E que Deus é providente demais. Isso. E não a Letícia nunca faltou nada para ela, mesmo a gente não tendo como comprar. E quando a gente olhava para a Letícia, a gente até apelidava ela de Tilenol. Porque... Você sabe o que é Tilenol? Você sabe? Para que serve Tilenol, gente? Para tirar a dor. Mas sara alguma coisa? Se tiver doente, Tilenol resolve? Só alivia, né? A Letícia, tadinha, não podia resolver nenhum problema nosso, mas a hora que ela estava com a gente, ela era o Tilenol. Ela tirava todas as dores que a gente sentia. E aí a gente sempre brincava, vem cá, Tilenolzinho, para a gente poder esquecer das outras coisas. Dá um ânimo novo. E a Letícia era esse Tilenol, assim, que além da nossa cumplicidade, ela veio no momento que a gente mais precisava de um filho. A gente tinha menos condição de ter, mas a gente tinha a maior necessidade de ter, de ser pai e mãe, de descobrir sentido, de descobrir amor, e filho traz isso para nós.
Filho traz isso para nós. Cada filho nosso, cada testemunho que a gente tem do nosso filho, esperando a quarta agora, né? As pessoas olham para nós e falam assim, não, 4? Você vai ter que trocar de carro. Já pensa assim. A minha mãe, quando a gente ficou grávida, ficamos grávida da Luísa, que foi a terceira, a gente chegou para contar para ela, né? E minha mãe, assim, ela acha que eu tinha que ter 2, e ela falou assim, meu filho, que bom, porque veio a Letícia e depois o Lucas. Que bom, já veio um casal. Tá bom, tá já está resolvido o seu problema. Não precisa de mais nada. Eu só olhava para ela assim, não, mas eu quero ter mais. Ela, não. E quando ficamos grávida da Luísa, foi a coisa mais engraçada, porque minha mãe falou assim, meu filho, mas você é uma pessoa tão instruída. Como se ter filho fosse de gente desinstruída, né? Gente bobo, gente doido, gente burro, sei lá o que é. Você é uma pessoa tão instruída. O que eu vou falar para minha família, para os seus tios? Você está tendo 3 filhos, vai parecer que é as pessoas que não sabem como é que evita filho. Eu falei, então, mas lá em casa a coisa é diferente, a gente não quer ter. E tivemos 2 abortos, né? Por isso nossos filhos deram um espaço maior, porque a gente queria ter um atrás do outro, para ficar até mais fácil de criar. Porque os nossos filhos sempre foram uma bênção, a começar da Letícia, que veio no momento que a gente não tinha a menor condição de cuidar dela. Mas tínhamos a maior necessidade de amar. E aí Deus nos deu a nossa filha, que foi onde a gente aprendeu a viver de novo, a amar de novo, e onde a gente viu que além de ter um ao outro, esse ter um ao outro podia gerar coisas em nós que nós não imaginávamos que um filho podia nos dar. Eu tenho no meu coração que só quem tem mais de 3, 4 filhos tem noção do que é uma experiência de uma família numerosa e amorosa. Não, mas quem tem 1, 2 não vai ter experiência? Não sei, pode até ter também. Mas nós não temos noção que é o bem um irmão para um filho. O maior presente que a gente pode dar. Esses dias a gente até conversava, e eu dizia numa formação para alguns membros da comunidade, sobre ter filhos e motivando-os a ter filhos, porque às vezes as pessoas são contaminadas e preocupadas e com medo, né? E eu motivava e dizia o seguinte, que às vezes a gente não quer ter filho porque a gente não vai ter condição de dar para o nosso filho alguma coisa, né? E lá em casa a gente não tem às vezes condição de dar. O Tiba falou do PlayStation, aqui a Deia falou do PlayStation, né? Tem mais de 1 ano que lá em casa o PlayStation entra sempre na lista dos presentes. Mas ele ainda não chegou. Ainda não saiu. Não tem dinheiro. E a nossa resposta é a seguinte, olha meus filhos, nós não temos condição de ter PlayStation, porque a gente quis ter vocês. Porque se a gente não tivesse vocês, a gente até tinha condição de ter o PlayStation. Mas a gente preferiu vocês. Não é PlayStation, não, é outro. Não, é Xbox. É PlayStation já foi, né, eu acho, não sei. Não sei também, eu não entendo nisso, né? Então assim, em vez do Xbox, a gente quis ter vocês, que eu acho que foi melhor. E claro, os meus filhos são o melhor presente que um tem do outro. O quanto eles brincam junto, o quanto eles vivem junto, o quanto um faz o outro ser mais de Deus, um traz o outro mais para Deus, o quanto a gente experimenta Deus na convivência dos nossos filhos. E aí eu percebo que matrimônio é para fazer igreja doméstica. E não tem como ter igreja doméstica se não tem abertura à vida. E eu não falo de quantidade de filhos, eu falo de abertura à vida. A vida que pode brotar de uma família que vive em Deus. Na minha casa é uma casa viva. É uma casa viva, porque tem muita criança. A criança sobe, desce, mexe, anda. Não tem como ser uma casa morta. Muito viva. Eu gosto muito de ler algumas histórias de alguns santos, e eu fico pensando nisso, da fecundidade do matrimônio, por exemplo, dos pais de Santa Teresinha, né, que tiveram os filhos, e dali surgiu uma santa, né, e tem os religiosos. Tem outra irmã sendo processo de canonização, então, né? A fecundidade de tudo isso, de se viver o sonho de Deus para o matrimônio. Além dessa fecundidade biológica, né, de gerar, de ter os filhos, da fecundidade que é viver o plano, o sonho de Deus, viver os compromissos que são feitos ali no altar. Isso é fecundo. Isso muda o mundo. Muda o mundo. Se a gente mudar a nossa família, a gente muda o mundo. Acho que o Tiba e a Deia falaram sobre isso. A gente Madre Teresa disse isso, né? muda. O que eu tenho que fazer para alcançar a paz mundial? Você sabe qual foi a resposta de Madre Teresa? Alguém sabe? Ela disse assim, vai para casa e ama sua família.
aí você vai ter a paz mundial. Tem gente que quer grandes ideais, fazer grandes coisas. E a gente, quando é jovem, quer fazer grandes coisas. Olha, se você fizer com que a sua casa seja um santuário de vida, seja uma igreja doméstica, você vai estar fazendo grandes milagres acontecer no mundo. E Deus precisa de você. Deus precisa do seu casamento. Deus precisa da sua família. Por mais que às vezes não é fácil, não é fácil não, gente. Não é fácil às vezes fazer com que os filhos saiam da televisão e venham sentar na mesa. Fazer aquilo que o Tiba falou, de rezar antes de comer, de ter tempo para eles, de dedicar, chegar cansado em casa e falar, eu tenho que estar animado, porque agora que começou o dia. E quando a gente tem 3 filhos é assim. Aqui na comunidade, no nosso trabalho, um tanto de coisa, mas ó, por exemplo, hoje eu tô fora de casa desde segunda-feira. Cheguei ontem, hoje cedo vim para cá, estou aqui o dia inteiro. A hora que eu sair daqui, sabe o que eu vou ter que ser? O Batman lá em casa. Ou vou ter que ser alguma coisa, vou ter que chegar em casa e estar animado. E às vezes não é fácil, porque seria muito mais fácil chegar em casa agora e falar, não, agora eu vou descansar. Muita missão, muita coisa, mas não é assim. Ontem eu falei com a Carla, né, a gente conversando, eu falei, não, amanhã, depois do encontro, já fizemos os nossos planos, porque eu tenho que sair daqui com os meus planos para a minha prioridade, que é a minha casa e minha família. Portanto, entenda isso, a sua missão, a missão do serviço, e esse é o sacramento de serviço do matrimônio, o sacramento de dar a vida, de se entregar. Tem uma cidade na Bósnia e Herzegovina. Nome muito legal esse, Herzegovina. Se alguém quiser sugestão de nome para filha, Herzegovina é um nome muito bom. Cuidado, né? Mas é. A Bósnia e Herzegovina é um país, se você não sabe. Lá tem uma cidade de 40 mil habitantes. Eu esqueci o nome da cidade, porque o nome da cidade é mais difícil que Herzegovina. Aí mesmo que eu queira falar, não vou lembrar. Tem naquele Aletheia, tem uma matéria sobre Talvez isso. você já até leu essa matéria. É interessante. É uma cidade que não tem divórcio. Já viram falar de uma cidade que não tem divórcio? Lá não tem divórcio. Tem alguns anos que não tem mais divórcio. Eles passaram por uma guerra. E após essa guerra, a cidade se converteu ao cristianismo e ao catolicismo. E se converteu de verdade. E diante do sofrimento da guerra, eles aprenderam que o amor verdadeiro se resume à cruz. E aí, não teve mais divórcio. E aí eles adaptaram uma prática na vida deles de casados, dos casamentos, é que todo casamento lá, os noivos entram com uma cruz. Entra com um buquê, claro, porque não pode faltar, né, meninas? Tem que ter o buquê, né? Mas eles entram com uma cruz. E a cruz é levada até o altar junto com o casal. E na hora que eles fazem esse compromisso, que a gente lembrou aqui, que diz um para o outro, eu te recebo como minha esposa, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, todos os dias da minha vida, na alegria, na tristeza, eles fazem, além de ser um para o outro, para a cruz, que é colocada ali no meio do casal. Aquela cruz fica ali, para que lembrar eles que eles, mais do que se entregar um ao outro, eles estão se entregando ao Cristo crucificado. E o mais bonito dessa história, desses casamentos lá, e que acabou com os divórcios, é que eles levam aquela cruz da celebração do matrimônio para casa e colocam num lugar de destaque dentro de casa. E aquela cruz fica lá na parede. E o combinado lá é o seguinte, que toda vez que o casal tiver um problema, uma dificuldade, que antes de qualquer coisa eles vão para diante da cruz, seja um ou outro, e entregue aquilo para Jesus. E lembre diante da cruz do compromisso que eles fizeram no altar. E isso fez com que os divórcios acabaram. Ou seja, naquele dia que o marido estava doido para matar a mulher, ou doido para sair de casa, antes dele tomar a decisão, ele vai para diante da cruz e olha para a cruz e fala, Jesus, olha como está o meu coração. Olha como estão os meus sentimentos. Olha como está aqui dentro de mim essa vontade de esganar, matar, sei lá o que eu tenho lá aqui, porque a gente tem essas vontades de vez em quando, né? Não é muito comum não, mas a gente tem. E isso fez com que os divórcios acabassem naquela cidade. Por quê? Porque eles colocaram a pessoa de Jesus, crucificado, como o grande exemplo do matrimônio. Tem muita gente que ainda acha que o símbolo de amor verdadeiro, é o coração.
né? Romântico, Dia dos Namorados, a gente vê coração pendurado até né? Qualquer lugar que a gente anda e vai tem coração. Mas símbolo de amor verdadeiro é a cruz. Quem mais nos amou até hoje, quem foi? Jesus Cristo. Como que Ele nos amou? Na cruz. Então, não que o casamento vai ser uma cruz, um sofrimento, coitado de nós, não. Mas eu preciso entender que no meu matrimônio, eu preciso amar até a minha última gota de sangue. Isso vale principalmente para os homens, que São Paulo fala. Mas vale também para todos que querem amar. Amar até dar minha vida. E isso faz com que os divórcios sumam e não aconteçam mais. Portanto, meus queridos, para a gente terminar e rezarmos, eu queria fazer um convite para você. Diante de tudo que você ouviu aqui o dia inteiro, as 2 palestras do Tibas maravilhosas, dessa nossa partilha agora, que você pensasse um pouquinho, aonde o seu relacionamento, seja de namoro, noivado ou casamento, Cristo precisa entrar hoje, para ser essa luz que vai renovar o amor, que vai trazer perdão, que vai dar força no sofrimento talvez que vocês passam, que vai dar coragem às vezes de ter um filho que você está pensando assim, mas será mesmo que eu vou ter? Nossa Senhora, mas como é que eu vou fazer? Estou trabalhando. De tomar uma decisão diante do que foi falado aqui hoje, e às vezes você fala assim, não, eu preciso tomar essa decisão. Que você pensasse, aonde ele precisa chegar? E olha, saiba de uma coisa, nenhum de nós vai conseguir alcançar a felicidade do amor e dar essa felicidade para alguém se não for em Jesus Cristo. Não adianta a gente pensar, o Tiba falava daquele vazio que tem dentro de nós, daquela angústia. Não adianta a gente pensar que é o outro que vai preencher ela, porque não é. É o Cristo que preenche. Uma coisa que a gente sempre falava desde o namoro e falamos até hoje um para o outro, nos nossos momentos românticos, né? Nos momentos românticos a gente diz palavras maravilhosas, né? Meu bem, meu amor. Mas naqueles momentos românticos mesmo, a gente sempre dizia assim, olha, eu te amo tanto, mas eu preciso amar mais Jesus do que eu te amo. Porque só assim eu vou te fazer feliz. Tem muita gente querendo fazer o outro feliz só com suas próprias forças. Só com a sua própria capacidade de amar e conquistar. E olha, você não vai conseguir fazer ele feliz nem ela, se o seu coração não for todo de Jesus. Se a sua vida não for toda de Jesus. E aí, para aqueles que estão longe de Jesus, o convite hoje é volta. Para aqueles que estão vivendo aquela religião de buscar Jesus só em casa, o convite é volta. Volta que você precisa dele. Porque tudo isso que nós falamos hoje o dia inteiro se resume numa pessoa. Jesus Cristo. Ele pode. Ele pode mudar aquilo que precisa ser mudado no seu casamento, no seu namoro. Ele pode te ajudar a viver tantas coisas maravilhosas que brilharam no seu olho aqui hoje e que te deram vontade de viver. Ele pode. Você pode até dar conta de alguma coisa, mas só Jesus pode. E aí é preciso voltar. E voltar de verdade. Voltar para Jesus, voltar para a igreja, se engajar na igreja. O Tiba contou da vida dele aqui, e muita coisa que ele vive é porque ele está dentro de uma comunidade. Ah, mas eu não sei chamar daí para Canção Nova. Não, mas você precisa se engajar. Se envolver com alguma coisa. Estar dentro de algo na igreja. Porque não adianta achar que você vai conseguir também viver esse Jesus Cristo sozinho. Só vocês dois. Não. Tem que começar por vocês. Mas é na igreja. É junto com outros que pensam igual você, que vão te animar, né? Que vão estar junto de você, é que você vai conseguir viver de verdade. Amém? Segura na mão aí da esposa, do esposo, do namorado, namorada. Fecha os seus olhos um pouquinho. Fecha os seus olhos. E diante de tudo que foi esse dia, tudo que você já ouviu, tudo que você já sentiu, o que mais te marcou no dia de hoje, daquilo que foi falado, em qualquer uma das palestras, até mesmo na Santa Missa, conversa com Jesus sobre isso. Falou, Senhor, isso me marcou, eu tenho tanta vontade de viver, mas eu não dou conta. Ô Jesus, isso me marcou porque o que eu estou vivendo hoje aqui está tão difícil. Porque os problemas, as situações, os ambientes que eu frequento, os amigos que eu tenho, a minha família,
sempre diz o contrário de tudo isso. Conversa com ele. Põe diante dele a sua verdade. E a verdade pela qual você está aqui hoje. Porque você não veio aqui à toa. Você não veio aqui por acaso. O Senhor te trouxe aqui. E muito mais do que encontrar com Tibi e a Deia, Jesus quer se encontrar com você. Se encontrar com o seu casamento, se encontrar com o seu namoro, se encontrar com o seu noivado, encontrar com vocês dois, encontrar com as realidades que vocês vivem, com os problemas, com os pecados, com os medos, com as brigas, com as diferenças. Jesus quer se encontrar com você.